nós nos alegramos porque o nosso Deus tem nos dado oportunidade e oportunidades para poder agradecer a Ele por todos os benefícios que tem nos feito, né? Nenhum desses benefícios nós somos dignos. Nós vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, perdão. Vamos ler 7 versículos desse capítulo. Tem coisas interessantes. 12, do verso 1 ao 7, que vamos um após o outro. Esse dia eu estive num culto muito abençoado aí do pastor, aniversário do pastor Luiz, nos chamaram em cima da hora, né? Atos, capítulo 12. E capítulo 12, do verso 1 ao 7. Foi um culto muito bom, né? E ali se reuniu a igreja. E interessante que muitas almas lá fora, que ali na Rua da Érica Resilião, de sábado, né? Mas a tristeza que nós estava ali, não só aqui condenando e criticando, né? Foi um culto bom, né? Mas a tristeza que ainda ocorre no meio da igreja é quando nós pegamos o microfone para querer envergonhar, querer abater alguém. Nós estamos aqui para quem, Cristo? Então eu fiquei olhando aquilo, né, pessoas usando a palavra para afrontar o outro, querendo desafiar, querendo revelar pecado. E Jesus, que é isso? Porque podia aproveitar para falar acerca da salvação, pregar, não, mas o interessante era, né, querer abater alguém. E mais triste era quando a maioria que estava dentro da igreja estava glorificando e se alegrando com isso. O Espírito de Deus, ele não está nesse negócio, igreja. No passado a gente fazia isso, eu sei, mas depois que a gente passou a entender a palavra de Deus, procurar entender, eu vi que o Senhor, ele não veio para matar, né? Está difícil, mas temos que continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é pregar a palavra de Deus, né, para a salvação. Porque a Bíblia, ela tem exortação, tem edificação, tem consolação. O Espírito Santo, ele usa como quer, mas tudo aquilo que vem da parte de Deus, seja ela a exortação mais dura que seja, ela vai ter fruto. Ela não vai cair em terra seca e não vai germinar, vai ter fruto. Mas quando vem, né, da parte do homem, é uma coisa que veio para matar, destruir, e é uma coisa que só Deus não causa, sabe, bicho? Mas a gente tem que continuar na posição. Achamos? Amém. Então vamos ler do verso 1 ao 7, um após os outros, que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a Simão sobre alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. E havendo prendido, ensinou a prisão e entregando a quatro dos soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Interessante que Pedro era guardado
entraram na prisão, porém a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre os dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Amém. São coisas que nós paramos para meditar na palavra de Deus do impossível. Impossível. Hoje, milagre, ele poucos acontece porque não há crença nisso. Nem que nós vamos olhar quem é Pedro, quem é Tiago, que Herodes, ele, por ouvir a voz do povo, né, se achou graça, manda decepar a cabeça de Tiago, e por fim achou por bem prender Pedro, porque Pedro não obedece em se calar, em deixar de pregar a palavra de Deus que estava incomodando aí. Mas lá atrás, na trajetória, quando Jesus ele parou para escolher os 12 discípulos, há alguém que mostra os Atos dos Apóstolos, que realmente Jesus ele escolheu os piores dos piores no meio da multidão. Ele sabia quem era Pedro, sabia quem era João, sabia quem era Judas, sabia quem era Marcos, sabia quem era Lucas, sabia quem era Bartolomeu, sabia quem era Tomé, sabia quem era André, sabia quem era Filipe, e vai por aí. Mas cada um tem um legado ou uma deficiência espiritual. Então, Pedro, ele muitas das vezes, algumas vezes, ele ouvia Jesus pregar e repreendê-lo. A ponto de, a um momento, Jesus ia falar: Pedro, quando tu se converter, vai e diga a teus irmãos, Pedro. Jesus está falando: Pedro, você não é convertido. Entende? Então, Pedro também, ele, quando ouve Jesus falar que o filho do homem iria ser preso, né? E o que está escrito lá em Salmo, né? Que pegou o pastor, né? Aí, e o rebanho se dispersou, saiu, e Pedro, ainda que seja para a morte, eu irei contigo. Jesus ele vai mostrar a eficiência de Pedro, a fraqueza de Pedro. Não, Pedro, essa noite, antes de o galo canto 3 vezes, tu me negarás. Ele disse: não, Senhor. Jesus conhecia Pedro. Pedro não se conhecia. Jesus ele conhece a cada um de nós e nós não se conhecemos. Por quê, pastor? Porque agora estamos aqui. Ao sair após o culto, eu não sei qual vai ser a minha atitude. Eu estava contando algo esses dias atrás, agora que eu cheguei indignado. Eu me vi em um momento de fraqueza, e irado, porque cheguei dentro do mercado para comprar uma fralda para minha neta ali. Parei na repartição, e ali tinha um rapaz, a aparência era militar, mas ele ficou olhando seriamente. Aquilo começou a me incomodar e parei, deixei. Então ele foi para outra repartição, deixei a esposa, a criança e voltou. Eu estava lá
repartição. E eu vi que ele parou, ficou olhando sério. Eu perguntei: amigo, o que que foi? Quando eu falei amigo, o que ele foi, ele botou a mão na arma. Aí eu não entendi. E ameaçando, mas eu fiquei parado. Eu olhando para ele com aquilo tudo doído. Falei: meu Deus do céu. Aí ele subiu. E depois eu fiquei pensando: gente, não provoquei, estamos ali, mas nem deixa quieto. O que o diabo faz? Então eu cheguei em casa indignado, chamei minha esposa, contei para minha esposa aquela situação. Minha esposa: cuidado. Eu falei: não, ele ou podia estar confundindo, ou podia, né? Mas ele estava, ele botou a mão na arma, mostrou, entendeu? Mas está tudo bem, né? 10 minutos, a carro que mora aqui ligou para mim, pediu para mim buscar o Riquel, né? Aí tá bom, com aquela ira, por dentro mais claro que nós não vamos. Falei: eu vou aqui pela rua do posto, né? Dali do dentista, né? Eu vou cortar caminho para sair aqui no consigo. Quando eu entro na rua, quem eu vejo? Ele, a filha e descosta. Amém? O diabo fala, né? E naquele momento eu falei: quer saber? Eu não vou nem por aí, porque está sujeito de achar que eu estou seguindo ele e querer fazer uma covardia. Porque eu já queria deduzir uma coisa: ele faz minha vida ali. Porque se eu estou de teimoso e continuo que naquele momento, né, certamente o Senhor estava falando: não vá. E é melhor obedecer do que sacrificar. Então, igreja, o que acontece? Aí a gente vai ver que não se conhece. Eu não sei a atitude, mas quando você tem o Espírito de Deus, ouve Deus falar. O homem velho, varia, até comentei, até com a minha própria mãe. Hoje, glória a Deus, mas no passado eu sei que o negócio ia ficar estreito, porque eu sei que eu ia fazer. Mas falei: isso aí ficou lá atrás. Porque a gente tinha uma, querer viver nessa vida como Deus nos libertou e libertou. Então, a vida dos apóstolos era dessa forma. Pedro, como Jesus ele foi pego ali, que vieram, Pedro lança da espada, corta a orelha do servo Malco, do servo de Malco, e para proteger o mestre, mas em todo tempo eles estão ouvindo a palavra. Em todo tempo Jesus está exortando Pedro, Pedro, quando se converter, vai dizer para meus irmãos, porque Pedro não estava convertido, ele andava com Jesus, ele comeu a ceia com Jesus, comia, bebia, caminhava com Jesus. E outra coisa, a Bíblia vai mostrar que Pedro, ele era mais próximo do que o próprio João. Alguém fala: mas pastor, João deitou no seio de Jesus. Para perguntar quem é assim. Mas acontece que nós vamos ver que a trajetória de Pedro, ele era mais cobrado por Jesus. Pastor, ele era mais amado? Não, Jesus amava como ama todos serão igual. Mas ele vai fazer o quê? Vai repreender cada um conforme os nossos erros, nossos dia a dia. Então agora nós vamos encontrar o quê? Um homem a qual, quando Jesus ele chegou e ao terceiro dia ressuscitou, teve dentro de uma praia que chega que nós vamos ver que no caminho de Emaús, 2 servos que iam voltando para o campo, vinham se lastimando, um com o outro, mas anda ao terceiro dia. Ele disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar. No terceiro dia, cadê ele? Então, quando Jesus ele vai acompanhar aqueles homens ali, como um camponês, eles vão ali para indagar agora. Aquele camponeiro que não sabe o que aconteceu nos últimos dias aí, dentro de Jerusalém, a qual, então vão explicar e vão entender ali que era o Messias. Agora Jesus vai aparecer onde? Lá na praia, agora de madrugada ou amanhecer no dia, ele vai perguntar: tem alguma coisa para comer? Não, mestre, nós pensamos a noite toda, nada apanhamos. Aí Jesus está falando com quem? Com um homem pescador de experiência.
decência. Agora sabia onde estava o peixe. Agora sabia que estava acostumado o quê? De ir, não voltar de mão vazia. Mas essa noite, não conseguiu nada. Então Jesus ele vai para a lança, rede ao lado direito. Ele falou o quê? Sobre a sua palavra. Aleluia, Jesus. Sabe o que é isso, igreja? Quando Pedro vai dizer sobre a sua palavra, ele confia na palavra de Cristo. Aleluia. E por confiar, não se decepcionou. Aleluia. Glória a Deus. Isso é uma lição de vida para mim e você, igreja. Que vou dizer, no dia que nós estamos um dia a dia, sabe o que acontece, igreja? Está difícil. Está difícil. Eu estava meditando uma coisa interessante. Como eu disse, eu não estou aqui, nós não estamos para criticar. Mas quando a palavra diz que o dia de hoje está igual Sodoma e Gomorra, está aparecendo. A gente anda pela rua, igreja. Presta atenção. E o que mais a gente está vendo hoje? É o corpo das mulheres. Pastor, o que é isso? Depois que a carne e o diabo inventou a tal da academia, o diabo está usando muito credito. Você passa na rua e vai ver, não estou criticando, volto a dizer, nem estou mostrando a essência, é a palavra. Você passa na rua, você vai ver. Hoje não se pode dizer lá vai uma mulher de Deus. Lá vai o homem de Deus. Porque quando alguém passa e olha aquela mulher, e vê o corpo daquela mulher, porque a traje que está usando está modelando o corpo dela e trazendo algo para cumprir. Pastor, você está falando, amado, não é que eu ando por aí. Não é isso. Entenda qual a essência da palavra. Porque é impossível, quase impossível, por dizer, se você passar e não tem, olhando, ver aquele negócio. Mas o que eu estou dizendo que esse negócio aí, ele foi preparado para quem? Para o diabo. Seus negócios foi para a carne. A Bíblia fala quem é de Deus, sobre a voz de Deus. Então quem é de Deus, ele vai atentar para a palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai olhar para a palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer o que? Nós estamos como Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra havia esses pecados. E hoje, quando a Bíblia vai dizer que aquele que vai ter um pecado é homicida. Então, peraí, aquele que vem agora a serva do Senhor. Aí a serva do Senhor, ela vem andando com a roupa toda modelada. O homem que não foi espiritual, que está ali, ele vai adulterar. Pastor, vai se deitar com ela? Não. A Bíblia diz aquele que cobiça a mulher do teu próximo ou é adultério. Perdendo a essência da palavra. Como é que o apóstolo Paulo descreve as mulheres santas? Para Timóteo? Pastor, mas era... Não, o apóstolo Paulo tinha o Espírito de Deus. Ele estava sendo usado naquela época para falar, para alertar hoje. Hoje nós olhando, igreja, olha a situação que estamos. Que nós olhamos, chega numa situação dessa aí, ali está a pastora. Certo? Ok, vamos lá. Vai para a academia, vai fazer, mas como uma mulher de Deus, um homem de Deus também, deveria chegar no vestiário e fazer o quê? Se pôr aquela veste com decência. Pastor, não tem nada a ver. Aí é que vem a história. O diabo,
ele usa o não tem nada a ver para arrebentar. Por que Caim ele desceu para o inferno? Porque ele cobiçou aquilo que o irmão dele tinha com Deus. Ele invejou aquilo que ele não pôde, porque ele não trabalhou, ele não plantou para aquilo. Porque quando chegou o dia de fazer as ofertas para Deus, ele deu o pior da tua horta, o pior da tua plantação. Ele tirou aquilo que a largada comeu, que o bicho comeu, mas aquilo que era formoso aos olhos, esse aqui vem para cá. Por que os filhos de Eli foram para o inferno? É porque quando chegava lá na hora do holocausto, eles tiravam o melhor dali, né? Mas a ovelha que estava machucada, né? Que estava danificada, essa aqui separa para Deus. Agora essa daqui é minha. Então tudo isso, igreja, sabe o que acontece? É coisa, não tem nada a ver, pastor. Quer dizer, agora eu vou pegar e botar o resto para Deus e o melhor vai sobrar para mim. Aí, sabe o que acontece? Isso está somando na conta, que aquele dia, muito bom, se levou, tem que prestar conta diante de Deus, mas não tem nada a ver. Entende? Todos nós, igreja, vamos prestar conta. Jesus falou o quê? É lícito que o escândalo vem. Mas ai daquele que fizer o escândalo. É melhor que botasse uma pedra no pescoço e se joga no alto do mar. Se suicida. Porque aquele que está no escândalo, né, o pecado é pior ainda. Então hoje, o que nós estamos falando, bispo, é sobre sacerdócio. O que é um sacerdote? Amado, me perdoe em nome de Jesus. Conforme segundo as Escrituras, eu não tenho condição de chegar para uma pessoa que se diz ser um sacerdote, entendeu? Que anda numa situação dessa, dando um mau testemunho. Mas ali está uma pastora, aquela pastora lá, entendeu? Aí vai olhar a situação da mulher de Deus, ela não está como diz o sacerdócio. Mas isso eu sei, o bispo sabe por quê? Nós sabemos, porque nós examinamos as Escrituras e nós somos, como diz por aí, o cara velha. Amém? Está lá atrás, porque o pecado, ele bate a sua porta. Entendeu? Hoje é o nada a ver, o pastor que está pregando, nada a ver. Porque o ouvido do homem não quer ouvir isso. Eu lembro quando estava lá, né? Que graças a Deus o pastor Luiz no aniversário não teve oportunidade, eu não quis oportunidade, não sei o que eu olhei, só olhei para o estrangeiro, né? E quando eu cheguei, que ele veio, abraçou, e fez aquelas honras, né, Cláudio? Não estou aqui para agradecer. Aí veio me apresentar. Aqui está o meu pastor, o homem de Deus. O povo ficou meio. Não fui ali para ter honra, porque foi em cima da hora convidado. Fui honrar o homem de Deus também, não fui ter honra. Só que ali havia outros também, lá atrás, pastor Ezequiel, Benção e outro. Tá. Então, observei que todos aqueles que receberam a oportunidade, alguém botava, vamos dizer, no pedestal. Por quê? Porque o pau comia. O negócio estava bom na boca desse povo. Mas quando deram uma oportunidade, que eu fui falar acerca da salvação, aí o negócio ficou escrito, porque não quiseram ouvir isso. Pelo contrário, as oportunidades após o negócio ficou bom. Falei, é muito bom, eu gosto disso. Sabe por quê? Quando você começa a incomodar, quando você começa a ver que estão se levantando e você vê uma causa justa,
você vai ver que o Espírito de Deus está no negócio. Entende? Porque o povo hoje quer levar, quer mostrar uma coisa que não existe. Chega em algumas igrejas por aí, não evangélicas, você vai ver lá no quadro um Jesus maravilhoso. Ok? Como disse, os olhos azuis, cabelo todo bonitinho, barba feita, né? Atrás. Até o sofrimento dele que está lá, né? É até com pose. Aí você vai dentro de Isaías, que Isaías vem trazendo agora quem é Jesus. Aí o povo não quer, porque ele é um homem desejado, ele é um homem desejado, marca de dor, insuportável, naturalmente fedorento. Por que fedorento, pastor? Porque não dava de Samaria a Jerusalém, não via Jesus montado. A única vez que Jesus montou num filho de burra, de uma mula, foi para quê, bicho? Entrar na cidade para cumprir uma palavra dizendo assim: lá vem o rei dos reis, montado num filho de jumenta. Mas quando se cumpriu isso aí, para cumprir a palavra, ele desceu, e a trajetória vai dizer que Jesus caminhava dentro de Pentecostes, sofrendo, gemendo, aquela palavra das ovelhas, que Jesus deixou 99 no aprisco, aí foi atrás da ovelha. Ali está dizendo que o hino não tem essa escritura, que ele saiu em Pentecostes, sofrendo, chorando, gritando: ô ovelha minha, aonde está? Aleluia! Na passada. Oh, Santo Deus! Então hoje em dia esse tipo de mensagem não presta. Sabe por que não presta? Pastor, esse negócio é lá atrás. Amém. Então vamos fazer o seguinte: eu estava olhando, estou acompanhando a trajetória de Ezequiel. Esse dia eu estava dizendo: por que eu não saí de Ezequiel? Eu paro para ler, eu penso: eu vou ler lá sobre Tiago, lá dos apóstolos, Ezequiel. Aí eu vou parar para ver Ezequiel, o Senhor falando sobre a cidade de Jerusalém, exortando a cidade de Jerusalém, e como Ezequiel, ele era um homem desprezado, queriam pegar e matar. Sabe por quê? Porque Ezequiel abria a boca, e ele abria a boca para pegar, exortar a cidade de Jerusalém. Então, quando Ezequiel vai falar com Deus, o Senhor fala a Ezequiel que eles ouçam ou deixam de ouvir, são casas rebeldes. É necessário que faça, se não falar, o sangue dele cairá sobre a tua cabeça. Aí hoje o que está acontecendo? Se eu deixar de pregar, o bispo deixa de pregar o que está aí na escritura, amanhã o sangue desse povo cai sobre a nossa cabeça. Olhamos para João Batista. João Batista, ele era um homem que, até que Jesus se manifestou, ele pregava. É interessante que ele chegava no meio do povo, da multidão, era no meio de festa, raça de vírus. Quem nos ensinou a fugir daí a cultura, Eles aí machucados no pé e o povo comia, E o povo, até o rei Herodes, ele não se agradava, mas não sabia que não podia tocar no profeta. Ele era João Batista, conspirava contra a vida. João Batista: pastor, mas aí é que está o negócio, Se eu começar a pregar dessa forma, conforme a escritura diz, vamos tentar contra a minha vida. Mais vale nós perder a vida por amor a Cristo do que manter a vida e perder a salvação, por negar e pregar a palavra de Deus. Agora, não pensamos que a multidão vai nos abraçar. Não vai não. Vai não. Alguém pergunta: Senhor, muitos que se salvam. Filipe vai fazer essa pergunta. Jesus te fala: confiai, por entrar pela porta estreita, porque ela é apertada, ela é estreita, mas a porta que vai para o inferno é larga, é doce, é mel, te leva para o inferno, mas a porta é estreita. E olha, são poucos que vai entrar pela porta, não é muito no tabu, porque a multidão quer ficar em Sodoma e Gomorra, mas não quer ser como Ló para sair para fora de Sodoma e Gomorra, porque a alma está sendo maltratada. O Espírito de Deus, ele já não está mais habitando em tantas vidas por aí, como diz que está. Por quê?
porque a corrupção espiritual tomou conta do templo. O templo está sujo e o Espírito de Deus ele não habita em templo sujo. Aleluia, Deus. Entende? Herodes mata Tiago. Já vou pegar. Herodes mata Tiago. Aí o povo, glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus. Sabe o que significa isso? Aí Herodes começa a abraçar o povo. Sabe o que acontece lá na frente? O Senhor ordena bicho para comer. Ele não deu glória a Deus. Ele diz agora, ai daquele que tira a glória para si, que agora é de Deus. Herodes prende Pedro para que se cale, manda Pedro calar. Pedro olha para ele e fala, olha, julga entre nós e você. Se é mais importa obedecer a Deus, obedecer aos homens. Se Deus aí lança Pedro lá no cárcere, com tantos ali, soldados e ainda por cima, algemado, Pedro imóvel não pode sair para um lado nem para outro, pode nem mesmo ter o privilégio de deitar no chão, porque mostra que ele está acorrentado. Mas a igreja está fazendo o que? Está orando. Senhor, solta Pedro. E a oração do justo entrou no céu. E o Senhor fala, anjo, vai lá. E agora começa a derrubar agora todas as correntes, para que Pedro vai pegar a minha palavra, porque a igreja está clamando. Aleluia, amor a Deus. Isso acontece? Alguém chega aqui e fala, bispo, vamos à igreja, bispo. Vamos à igreja, vem para cá fazer uma oferta. Vamos promover, vamos, bispo. Ó, vamos chamar o pregador fulano de tal, vai pregar aqui no Nelson, vai. Sabe, bispo? Vamos promover aqui. Entendeu? Esporte na igreja, roda de capoeira, karatê, dança. Tudo tem para onde que a Bíblia fala o quê? A minha casa era a casa de quê? Aí o bispo veio falar assim, olha, que é casa de Deus. Eu não estou querendo falar, bispo. Mas Deus está no meio dos eventos. Não, Deus está no meio dos adoradores. A Deus. Aí então sabe o que acontece? Fica aqui, com meia dúzia, 2, 3. Vai. Não, agora olha qual é a outra igreja ali. Está cheia. Mas enquanto abre os olhos espirituais, sabe o que vamos ver? A porta do céu fechada e o inferno aberto. Prega hoje assim: vinde todos vós está cansado e oprimido, que o Senhor Jesus vos aliviará do jugo do Senhor. Ele é leve. O fardo é leve, o jugo é suave. Você não quer ouvir. Sabe por quê? Porque o diabo já botou um tampão no ouvido do povo, já botou uma vinda para não enxergar. Por isso que nisso ele diz, não há mais milagre na maioria das igrejas. Eu vi um homem de Deus virou e falou, pastor, fecha a igreja. Como se a igreja fosse nossa. Por quê? Para ninguém. Ninguém. Está abrindo igreja todos os dias. Eu e minha esposa. Vez quando vem alguém. Estou cansado de pregar nas paredes. Cansei. Se eu não clamar, as pedras vai clamar. O diabo bate palma com essas atitudes. As minhas falhas, Satanás bate palma. O diabo está ao meu redor, sabe para quê?
para pegar uma falha, uma sua fraqueza. Olha, Satanás não nos conhece. Ele não nos conhece. Ele conhece aquilo que eu pratico, aquilo do dia a dia. Mas o que está aqui dentro ele não conhece. Aqui tem que ter o quê? O Espírito de Deus. Agora, pastor, mas nós somos assim. Se o Senhor me quisesse sem pecado, acho que vai cair na palavra, como diz assim: quando chegarem na condição de um varão, uma varão perfeito, tu será arrebatado, não estará aqui nessa terra não. Entende? Então quando andava, agora Matusalém viveu tantos anos, foi para a glória de Deus. Deus chama Moisés, agora Moisés, está vendo lá? E a Bíblia, vou dar um exemplo. Moisés está lá em cima de Serra de Petrópolis. Olha aí. Será que a gente Serra de Petrópolis enxerga aqui? É um exemplo. Deus fala, Moisés, contempla. Aí Moisés olha que terra formosa, maravilhosa. Sabe o que é, Moisés? Canaã, a terra que manda leite e mel, mas não entrarás. E Moisés pelejou, ele trouxe uma nação pelo deserto, livrou do Egito, lutou, homem usado por Deus, fazendo sinais, milagre prodígimo, estava ali, o que ele queria para ele ali, era o que? Entrar em Canaã, entrar na terra prometida, mas não entrou. Por que não entrou? Porque ele deu ouvido à multidão. Moisés, queremos água, não é que a questão conforme ser Moisés, ele ouve a multidão e vai bater na rocha, que é como ilha, aquela ilha eliminou sangue, para depois água. Por causa disso, Moisés não entrou, então não passou a perder a salvação, não, porque lá dentro do monte de Jerusalém, nós vamos ver como Pedro, adormecido, e vai dizer: Senhor, se querem passar uma cabana para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Igreja, salvação custa preço. Eu não vou dizer passo enquanto minha igreja toda. Poxa, glória a Deus, é muito bom, né? Quem sou eu para jogar não longe de mim? Seria tão bom se as nossas igrejas de isto, não é? Mas aí o Senhor não. Entendeu? Não é por falta de nosso esforço, não é porque nós falta de oração, não é porque, sabe, se é o que eu faço para crescer do intencional. Se o Espírito Santo não converter o homem do pecado, nós não vai converter. Entende? Então nós precisamos continuar, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade no lugar celestial. Que Deus abençoe em nome de Jesus.